Olá, nós estamos chegando ao final de um pleito eleitoral e, obviamente, eu quero falar novamente sobre Bolsonaro. Mas a grande verdade é que eu fazia alguns vídeos dizendo que as pessoas estavam cegadas pela ideia Bolsonaro e não estavam enxergando nada daquilo que se falasse. Mesmo que fosse a maior verdade, sempre havia um contraponto, um contraponto. Mas eu vou mudar o meu discurso. Uma grande parcela que está seguindo o Bolsonaro pensa como Bolsonaro e gostaria de agir tal qual Bolsonaro, segregando, separando, enfim. Os estados do sul, a região sul, ela tem uma predominância alemã e outras etnias e já chegaram ao absurdo de querer separar esses três estados do país, uma orquestração de um descendente de alemão. E morreu, na verdade, porque na hora do vamos ver, ele queria que já estava com o hino, a bandeira e a língua oficial desse novo país seria o alemão. Estranho, né? Reporta a Hitler, quem sabe, né? Mas esse mesmo estado também tem umas vertentes, né? Uma herança genética do Brasil colônia. E estão, nesses mesmos três estados, existe um processo de agricultura e do latifúndio, etc. e tal, e a Casa Grande em muitas localidades ela ainda existe. E eles não aceitam, diga-se de passagem, que a separação desses três estados é porque na cabeça da maioria dessa gente não deveriam mais sustentar os vagabundos do Nordeste, que não fazem nada e que só recebem os benefícios. São pessoas que toleram os negros, toleram os homossexuais, as lésbicas, toleram os pobres. E há uma outra parte que seria uma parte mais remediada e que fica no entorno da Casa Grande e que quer fazer parte da Casa Grande, mas não faz parte. E assim vai. A região sudeste não é tão diferente, também com uma herança genética do Brasil colônia, dos portugueses, etc. e tal. São Paulo, Rio, Minas, com a mesma postura. A verdade está, falando, por exemplo, de Minas Gerais, Dilma Rousseff, que não tem nada contra ela, foi ao Senado, não logrou êxito. No entanto, o corrupto do Aécio Neves, que desceu um degrau de senador e foi para deputado federal, foi eleito. Se nós formos ali para a região centro-oeste, o cenário também não é muito diferenciado. Aliás, muitos gaúchos tomaram conta daqueles estados e lá impera também a lei do mais forte. Basta dar uma olhada na região. Se nós formos para a região nordeste, onde praticamente ali a Bahia é o berço da colonização portuguesa, né? Os coronéis, aqueles que mandam e desmandam, e a outra parte. Da região norte nem se fala, uma região até então esquecida, onde estão quem? Negros, índios, né? E, de novo, uma pouca camada social muito privilegiada que manda em tudo. E este é o cenário do Brasil, dessas pessoas que não aceitam dividir, que são os reacionários e que, inclusive, veem em Bolsonaro a figura de Donald Trump, um outro hipócrita, apenas um bilionário do setor imobiliário, que agora há pouco estava explodindo um escândalo sobre ele, mas que vem com um discurso nacionalista. Os mexicanos têm que ir embora, os porto-riquenhos têm que ir embora. Então pegou aquela parte conservadora lá do United States, né, da sua colonização, do seu desenvolvimento, e que tem esse pensamento. As elites dominantes do país nunca aceitaram mudanças. A prova está em Getúlio Vargas, em João Goulart, e agora, isso só para lembrar, né, e agora Lula. Agora é interessante que engana-se que o Lula, o processo em relação ao Lula, de Dilma Rousseff, foi ontem. Isso começou há muito tempo, com o dedo poderoso dos Estados Unidos por trás. Quem, na verdade, Lula, quando assumiu, mandou o FMI embora. O Lula renegociou a dívida externa. Bush
veio se aproximar, queria fazer parte do Mercosul, e Lula disse não, porque eles tinham a ALCA. Depois, a Dilma, Obama veio para se aproximar do pré-sal e Dilma disse não. E aí vai, eu não vou entrar no mérito, porque eu quero falar com você, que é negro, que é gay, que é lésbica, que é pobre, e por aí vai com você que é mulher, que é mãe, e que não apoia Bolsonaro. Aliás, qualquer um desses que eu me referi, que apoia Bolsonaro, ou é sem vergonha, ou se esqueceu de tudo que Lula e Dilma fizeram. Porque é o que eles estão fazendo. Lula enterrou o país, Dilma enterrou o país. Que história é esta? As matérias do Jornal da Globo estão aí nos anais do YouTube, do Facebook, para serem vistas. Das repetidas matérias. O desemprego bate, agora cai de novo, a economia, o salário, e papapá, e papapá. A própria Veja, certa feita, publicou uma matéria dizendo que o Lula era o maior vendedor do país, ou seja, o cara que levava o país para vender os produtos do país, fazer girar a economia. Mas você não acredita, eles não acreditam, eu não estou falando que você não acredita, porque esse vídeo não é para quem acredita em Bolsonaro, porque quem está por Bolsonaro são esses que eu falei no início, e eles não estão nem aí, eles não querem saber nada do que foi feito, vale, é como jogar no lixo, jogaram tudo isso. A grande verdade é que o Lula e a Dilma estavam fazendo um processo de recuperação deste país. E este processo foi até ali, o início de 2013, quando então a grande massa, a bancada evangélica, junto com a elite brasileira, começaram a entornar o caldo, porque não estavam suportando mais a insurgência destes negrinhos, destes putos, destas machorras, destes pobres, em ter acesso ao que até então era privilégio deles. Não perceberam ainda? Então todos eles pensam como Bolsonaro. Bolsonaro é a favor da reforma trabalhista, Bolsonaro é a favor da reforma da Previdência, Bolsonaro entende que tem que tirar agora os alunos da escola e levar para o ensino à distância. É o que eles pensam. Que negócio é este desta negrada, destes putos, destas machorras, destes pobres? Este é o pensamento. Portanto, a maioria não está cega por Bolsonaro. Pelo contrário, estão muito lúcidos e não vem a hora de Bolsonaro ganhar esta eleição para colocar em prática, junto com esse líder malévolo, sanguinário, tudo aquilo que eles pensam. Mas eu quero levar você a uma reflexão ainda maior. Eu preparei uma montagenzinha de uns vídeos onde eu estou mostrando Bolsonaro cerca de 30 anos atrás, Bolsonaro cerca de 4 anos atrás e Bolsonaro num passado recente e o seu presente. Dá uma olhadinha para você ver. Eu sou favorável à tortura, tu sabe disso. E o povo é favorável a isso também. Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Você acredita que Jesus é o Filho de Deus? Não acredito. Você crê que ele morreu na cruz? Ele ressuscitou? Está vivo para todo sempre? Que é o Salvador da humanidade? Mediante a sua confissão pública, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Peso pesado. A memória do coronel Carlos Alberto Brilhante Ustra, o pavor de Dilma Rousseff. Percebeu? Vamos imaginar que foi quase 30 anos atrás, né? Bolsonaro disse que ele é a favor da tortura. Depois Bolsonaro vai para as águas do batismo. E para quem é verdadeiramente cristão, não estou falando desses canais, essas igrejas progressistas, Malafaia, Edir Macedo e etc. O batismo é, simbolicamente, a remissão dos seus pecados e uma nova vida em Cristo. Mas este processo, ele é precedido pelo reconhecimento de que Jesus é o Salvador.
e que Jesus é a pessoa ao qual este ser humano quer se espelhar. Depois do processo do arrependimento, então, as águas, simbolicamente, é o sepultamento dos seus pecados, da sua vida pregressa, dos seus atos sanguinários, etc. e tal, para uma vida em Cristo. E logo em seguida você vê o Bolsonaro exaltando um torturador. E o discurso dele continua o mesmo. Que cristão é este? Bolsonaro, na verdade, foi para a igreja evangélica para poder fazer parte da bancada evangélica. E Bolsonaro nasceu do nada. Nasceu do nada naquela discussão com Maria do Rosário. Mas foi a grande porta que o capital internacional, os Estados Unidos, esta elite que pensa como Bolsonaro, de fazer alguém para tomar conta do país. A grande verdade é que, até o presente momento, Bolsonaro se furta a ir a debates. Bolsonaro faz um programa de televisão, na propaganda eleitoral, raso, sem consistência, mas bombardeia as mídias sociais. Já apareceu aí o escândalo de Caixa 2. E Bolsonaro vem num crescendo. E Lula e Dilma são os maiores canalhas deste país. Agora eu quero perguntar para você que estava na linha da pobreza e saiu. Você jogou no lixo o que os governos Lula e Dilma fizeram por você? Você que não tinha sua casa e que entrou no programa Minha Casa Minha Vida, etc. Você esqueceu que até então você não poderia ter? Você que é negro, que era excluído, que passou também a ter benefícios. Você esqueceu? Você que não tinha acesso à universidade, que passou a ter, por conta dos programas criados nos governos do PT. Como eu já disse, eu não sou PT, mas eu não sou injusto. Você simplesmente porque começou a ir à escola, à faculdade, se juntou com os riquinhos, você acha que é rico. Você acha que o pensamento deles é o que está correto. Tu te esqueceu de onde é que tu veio. Você que é do Nordeste, que não tinha água, que não tinha luz, que vivia na miséria mais perfeita, mais completa, dominado pelos coronéis da indústria famosa da seca, te esqueceu? Eu quero te dizer que desde 2013, todos esses programas vêm sendo desmantelados. E foi um golpe, sim, com uma orquestração maquiavélica dos Estados Unidos, com a elite brasileira. O Temer assumiu para fazer o trabalho sujo que o PSDB, que achava que ia tomar o poder, para quando ele chegasse a estar mais ou menos tudo ajeitado para o bel prazer. Mas veio o Bolsonaro, que é pior ainda, que não só tem um pensamento de uma parte conservadora do PSDB, que é a elite brasileira, mas ele é, acima de tudo, uma extrema-direita. Bolsonaro, em se elegendo, quer fazer uma limpeza étnica e social. Mas é você quem vai decidir. Só não vê quem não quer. Porque hoje, os que seguem Bolsonaro, seja por consciência, seja por ignorância. Aliás, eu quero dizer que agora está comprovado quem são os 40% de analfabetos políticos e analfabetos funcionais. São os que seguem Bolsonaro. Seja por convicção, seja por indução. Porque é quase como uma lavagem cerebral. E é inadmissível que, como eu disse, os pobres, os negros, lésbicas, gays, uma pequena parte dessa ponta de lésbicas e gays, estejam apoiando o Bolsonaro. É um absurdo, né? Mas eu quero falar com você, mãe. Dilma, Lula, do programa
programa especial Minha Casa Minha Vida, essas moradias foi feita questão de colocar o nome da mulher. Por que da mulher? Porque a mulher, ela é mãe, porque ela pensa em família, ela pensa na sua prole. Olha a valorização. Mas eu quero chamar a tua atenção. Se o Bolsonaro for eleito, colocar em prática esse ensino à distância, como é que vai ficar o teu filho, tua filha? Que já é um problema, nós temos um problema crônico nos municípios, de creche, a educação não está essas coisas, mas é só o Lula e a Dilma que são culpados. Como é que você vai fazer? Mas eu quero chamar a sua atenção também para você que tem um filho gay, uma filha lésbica. Já estão acontecendo os atos de atrocidades, as violências. Como é que vai ser quando este senhor, por acaso, vier a ter a caneta na mão para assinar? Como serão os seus seguidores? Porque no Brasil ainda temos os vestígios da colônia. O questionamento, quando alguém é afrontado, é: tu sabe com quem tu está falando? Sabe de quem eu sou filho? Sabe de quem eu sou neto? São vestígios do Brasil colônia. Então eu quero dizer para vocês que não fazem parte desta massa. O que vocês vão fazer depois? Esse é o questionamento. Bolsonaro até agora não disse que veio. Você já se questionou por que ele foge tanto dos debates? Ah, porque a facada é mentira. Aquele já está curado faz tempo. Ele não vai aos debates, ele não vai às entrevistas. Porque lá no primeiro turno, ou quando pré-candidato, ficou claro que era frustrante a presença dele, não em relação aos outros, mas comentaristas, políticos, jornalistas, especialistas nos assuntos da área econômica e por aí vai, faziam perguntas e ele não sabia responder. Como continua não sabendo responder. Então ele encontrou guarida no Facebook, no WhatsApp, a faculdade dos idiotas, com todo respeito a todas as pessoas. E ali ele encontrou a sua audiência e o fake news rola solto. Por isso, ele não vai em debates. Porque os 40% dos analfabetos políticos e funcionais que ele precisava, ele encontrou no Facebook e no WhatsApp. Por que se expor? Por que ser questionado? Por que ser questionado no primeiro turno por Marina, por o Cabo Daciolo, por Amoedo e por aí vai? Todos que participaram. Por que ir para o debate com a Haddad agora? Que tem um plano de governo para esse país, mas eles dizem que Haddad vai governar a mando do ladrão, do quadrilheiro. Até parece que Haddad não tem servo. Um professor universitário, um currículo vasto, de prêmios, escritor, e por aí vai. Chegamos no apocalipse. E tudo orquestrado também por as igrejas que expulsam os demônios. E eu quero fazer uma reflexão rápida sobre isso. É uma repetição na história. Lá atrás foi o Sinédrio que quis destituir, como de fato conseguiu, destituir a Jesus. Os doutos da lei influenciaram os ignorantes a afirmar que ele não era o Messias. Detalhe, o Messias, quem viu os milagres, está na história bíblica. Num período ali adiante, o Império Romano, surge a Igreja Católica com o mesmo espírito, se perfilando com o mal. E esta mesma igreja, na Idade Média, chamado o período da escuridão ou da obscuridade, fez todos os seus vassalos, tomando as terras dos senhores feudais, as riquezas todas nascidas de um Deus mau, de um Deus que castigava, e por aí vai. Quem são estas igrejas na atualidade, ou o que são? Uma reedição da Igreja Católica do passado. Edir Macedo, num passado não muito distante, editou
títulos, vendendo lugares no céu. Esta igreja de hoje quer se perfilar ao que a Igreja Católica fez. Eles querem o seu presidente, eles querem mandar, tanto que eles, num viés diferente, pregam aos seus fiéis que se não der tudo para Jesus, não vai ter progresso, não vai ter a porta do céu, não vai ter a bênção. Eles estão mandando em Deus, eles expulsam os demônios, mandando que eles têm o poder para expulsar os demônios, eles têm o poder para curar o câncer, eles têm o poder para transformar a vida de um drogado, de um alcoólatra e por aí vai. Tudo em nome de Deus, tal qual a Igreja Católica fez no passado. E eles estão fazendo este trabalho perverso, perdulário, em detrimento dos seus interesses. E Bolsonaro representa os seus interesses. A igreja do passado, que se perfilava com a corte, se perfilava com os impérios, se perfilava com reis e rainhas para ter os seus benefícios, não percebeu ainda. Eu não vou adentrar muito sobre estes canalhas ladrões da fé, onde muitos são cretinos também, mercenários, porque dão o que tem, ou o pouco que tem, para ter vantagens perante este Deus. Não é uma semelhança? A Igreja Católica dizia, com as suas indulgências, que tinha que pagar as penitências, que tinha que dar para Deus, porque senão ia para o inferno, ia para o purgatório. Numa linguagem um pouco diferenciada do que eles fazem no dia de hoje. E Bolsonaro é saído deste seio. É a besta se levantando do meio desta igreja de hipócritas, corruptos, ladrões, enganadores da fé. Portanto, eu quero chamar de novo a sua atenção, em especial para o povo do Nordeste. Vocês acreditam realmente no Bolsa Família com 13º? Coisa que o Bolsonaro é contra. O que Bolsonaro trouxe até agora? As famílias estão se dividindo, já saiu matérias na TV sobre as famílias brigando entre si por causa desta questão Bolsonaro ou não Bolsonaro. Amigos estão desfazendo amizades. Há um sentimento de medo, de angústia, de violência. Quem causou? É o ladrão? É o quadrilheiro? Que nem o narcotráfico? Que lá o patrão, lá de dentro da cadeia, manda fazer as execuções aqui fora? Que manda os recados? Ou é alguém que está leve, livre, solto, cujo filho... Dá uma olhadinha rapidinho no vídeo, para te ver. Se quiser fechar o STF, sabe o que você faz? Você não manda nem um jipe, cara. Manda um soldado e um cabo. O filho de Jair Bolsonaro já está com as unhas deste tamanho, afrontando o STF. Se fosse dado como caixa 2, uma impugnação de candidatura, eles iam ver o que acontece. É isto. E quem é que concorda com isto? O que eu falei no começo do vídeo. Aqueles que têm um perfil do pensamento de Hitler, lá atrás, um perfil do pensamento do Brasil colônia e um perfil sanguinário de Bolsonaro. Influenciando a outra parte, desavisada, ignorante ou sem vergonha, que hoje entende que ele é a melhor solução para o Brasil, quando não é. Eu vou fazer um registro bem interessante, vai dar uma pesquisada. Sabe onde é que está o maior problema para o Lula ser a pior espécie deste país, como Dilma? Numa sigla chamada BRICS, que foi inventada por um consultor de um banco europeu, em inglês, se não me falta a memória agora, John O'Neill, que na verdade era BRIC, a fusão de Brasil, Rússia, Índia e China, e depois entrou a África. O S é porque South Africa. Estes países juntos representam cerca de 15% do PIB mundial. Interessante, né? E representariam quase que 80% do consumo mundial. Brasil e Rússia entrariam com as riquezas naturais, China, Índia e África do Sul com a mão de obra. E é por isso que vocês não entendem que eles pregam que o Brasil dava dinheiro para os países e faltava então para a educação, para a saúde, quebrou a Petrobras. Mentira, tudo mentira.
são acordos bilaterais. Eles não falam sobre isso. Ou seja, eu tenho uma coisa que você precisa e você tem uma coisa que eu preciso. Então, eu te empresto dinheiro e você me dá o que você tem. E depois você me paga. Porque na economia, no processo econômico brasileiro mundial, da onde que o BNDES vai dar dinheiro sem retorno, sem prestar contas, inclusive a comunidade internacional? Percebe a que ponto que nós chegamos? Mas eu quero voltar para você que eu estou falando, mulher, negro, gay, lésbica e pobres que acenderam um pouquinho. Vocês esqueceram de tudo que Lula e Dilma fizeram por vocês. Vocês querem um retrocesso. Porque é o que vai acontecer. Mudou um pouquinho a luz, né? Amanheceu. Mas a verdade é esta. É o que vai acontecer. E Bolsonaro está sim amando do grande capital, da soja da elite brasileira, dos Estados Unidos, e tem uma bancada evangélica, tem as igrejas progressistas, que querem reeditar o passado, assim como foi a Santa na Idade Média, aliás, até o dia de hoje, com outro formato. Eles querem muito ter um presidente, eles querem dominar, e em nome de Deus, execrar os demônios, e dizer que quem não estiver perfilado com este presidente não é de Deus, e o castigo será líquido e certo. É isso que vai acontecer. Portanto, se Bolsonaro for eleito, vai acontecer o seguinte: quem está na senzala, ficará na senzala. Quem está no entorno da Casa Grande, achando que poderá adentrar, continuará no entorno da Casa Grande. Talvez possa ser um bom serviçal, um Capitão do Mato, um jagunço, e por aí vai. E os da senzala terão uma ração para a subsistência e alguma coisinha a mais para que não morram de tédio. É isto que você quer? Ou você não se deu conta ainda que é isto que vai acontecer? Como eu disse, isso não foi ontem, começou ali em 2013, mas isto está nos anais da história. Basta consultar o Dr. Google e fazer uma pesquisa inteligente. Bolsonaro só tem pregado o discurso do ódio, da vingança, do rancor, da segregação. E, de novo, não aceita esses negros, estes putos, estas machorras e estes pobres. Ele mudou um pouquinho o discurso agora. Ele não é contra nada disso. Mentiroso, né? Tá tudo gravado em vídeo. E não é fake news, é a cara dele, a fala dele, o gesto dele. Mas ele agora diz que, onde tem um vídeo que eu fiz isto? Satanás, né? O pai da mentira. Mas estas igrejas progressistas, em nome de Deus, farão as suas exortações e ajudarão a Bolsonaro a fazer a limpeza étnica e social. Contudo, manterão os seus fiéis sob o jugo do seu domínio, se não der tudo para Jesus, se não fizer a vontade de Deus. É diabólico, é demoníaco, é contra Deus. Como a Igreja Católica fez com a Santa Inquisição, com as cruzadas e por aí vai. Eu vou ficar com o discípulo do ladrão, do quadrilheiro. Vou imaginar que Haddad realmente não tem cérebro, que não serve para nada, como eles dizem. Mas já que quem vai comandar é o Lula, bom, então nós teremos de volta os programas sociais, a recuperação da imagem junto ao cenário internacional e uma série de outras coisas que estavam acontecendo largamente, mas que incomodou esta elite sórdida, onde a empregada doméstica passou a ter direitos e por aí vai. E é inadmissível que eles aceitem estes negros, estes putos, estas machorras e estes pobres andando de carro, viajando de avião, frequentando os shoppings, comprando
fazendo e acontecendo como se fosse um deles. Está na hora de fechar a porta da Casa Grande e mandá-los todos de volta para a senzala. É assim que pensa Bolsonaro e os que o seguem de sã consciência. Dá o teu certinho no meu canal, te inscreve, ativa as notificações e compartilha esse vídeo, porque com certeza tem muita gente querendo sair da ignorância, mas ainda não sabe como. Esta é a grande oportunidade. Eu sou o Haddad, eu sou o Brasil. Até o nosso próximo encontro.